para encerrarmos esse momento de oração, nós vamos deixar aqui uma reflexão baseada hoje no Salmo de número 108, os versículos 3 e 4, quando dizem assim: Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Esse texto dá a entender, é um salmo do rei Davi, dá a entender que surgiu no coração de Davi uma pergunta, um questionamento, no momento em que ele contempla o céu à noite. Ele vê a lua, vê as estrelas, vê aquela grandiosidade, que é aquele céu estrelado, com a lua se apresentando também, e surge no seu coração uma indagação: o que é o homem? Ele se lembra da sua condição como ser humano, como um homem. É uma comparação que o rei Davi vai fazer, porque diante dessa grandiosidade que é o universo, ele fica pensando em quão pequenos nós somos. Vejam que o texto ele usa a expressão obra dos teus dedos, né? Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Então, daí ele já está mostrando que Deus é muito superior ao universo. Que Deus, ele como criador, ele criou todo esse universo, esse céu maravilhoso que nós podemos contemplar à noite, com aquela quantidade imensa de estrelas, e a lua também a brilhar. Então Davi ele pergunta, né? Diante dessa contemplação maravilhosa, em que essa grandiosidade que é o universo, porém tão pequeno diante de Deus, porque ele diz que Deus criou esses céus com os seus dedos. Né? Então é como se o universo coubesse nas mãos de Deus. E que Deus pegasse cada estrela e a lua e colocou, então, nesses céus, nesse universo. Então Deus é imenso, a tal ponto que já a imensidão que vem aos nossos olhos quando nós olhamos e contemplamos os céus, esses céus são pequenos ao ponto de ficarem nas mãos de Deus, de as mãos de Deus darem conta dele, porque Deus criou tudo isso com a ponta dos seus dedos. Então aí Davi, ele questiona, diante disso, o que nós somos? Se as estrelas, se a lua, se esse universo no seu conjunto foi criado a partir dos dedos de Deus, Deus colocava tudo isso nos seus dedos, imagine o ser humano. Quão pequeno não seria o ser humano diante dessa grandiosidade do universo, e menor ainda diante da grandiosidade que é o Criador, que é o Deus a quem nós servimos. Então Davi ele se questiona: quem somos nós? No momento em que nós contemplamos essa grandiosidade de Deus, diante da realidade de quão imenso é Deus, Davi então se pergunta: e o que nós somos? Nós somos muito pequenos diante de tudo isso. Mas aí então ele pergunta: que é o homem que te lembres? E o filho do homem que o visites? Então é como se ele estivesse perguntando: mas Senhor, és tão grande, não dá nem para nós imaginarmos, né, completamente essa grandiosidade de Deus? E quem somos nós para que Deus se lembre de cada um de nós? E quem somos nós para que Deus nos visite? É essa a pergunta do rei Davi. Ao mesmo tempo pergunta, mas ele afirma. O que ele está querendo saber é o que motiva Deus, já que nós somos nada diante dele, o que é que motiva Deus a se lembrar de nós? O que é que motiva o Senhor, diante desse nada que somos nós, dele vir nos visitar? Então esse lembrar-se e esse visitar
É no sentido de ter sempre a mente, de conhecer a cada um de nós, de saber quem nós somos. Então ele se lembra, ele se recorda. E dá a entender também aqui uma característica dessa expressão e desse texto, de que essa lembrança de Deus em relação a nós é permanente. O Criador de tudo que existe, o Criador do universo, aquele que é infinito, se lembra de cada um de nós que somos meros mortais, que diante dele não somos nada. Ele conhece a cada um de nós. Não foge a sua lembrança a nossa existência, de cada um de nós. E ele ainda diz: e nós, filhos dos homens, quem somos para que tu nos visite? Esse visitar aí tem a conotação de auxílio, de ajuda, de cuidado. Imagine que você recebe a visita de alguém muito querido, de um amigo muito próximo, de um familiar, né, de um parente seu. Essa visita consiste em quê? É aquele tipo de visita em que a pessoa vem para saber como é que nós estamos, se nós estamos passando por alguma necessidade, se nós estamos precisando de alguma coisa, se precisamos de ajuda em algum aspecto da nossa vida, como é que nós estamos bem, né? É nesse sentido a visita. Então, Deus nos visita no sentido da preocupação dele, do cuidado dele, assim como um bom amigo visita ao outro para saber como ele está, para saber em que ele pode ajudar. Ou ainda mais, se pensarmos também em um outro aspecto desse ato de visitar, você visitar já sabendo que a pessoa precisa de algo e leva a alguma coisa para atender a necessidade daquela pessoa. Então, se a pessoa está precisando, por exemplo, de alimento, então a visita já leva alguma coisa para que aquela pessoa se alimente, para poder prover sustento para aquele indivíduo, para o seu amigo, para o seu parente que está necessitado. Então, o visitar de Deus é nesse sentido de cuidado. Então, o rei Davi, ele, diante da maravilha que é o universo, eu fico imaginando o que diria Davi se ele tivesse o conhecimento que nós temos do universo hoje, né? Da grandiosidade que é o universo, das informações que nós temos a respeito de tudo que existe nesse vasto universo. Aí é que ele se perguntaria: o que somos nós diante dessa vastidão que é o universo? E diante de Deus não somos nada, absolutamente nada. Mas o que gerava, né, essa curiosidade no rei Davi era: mesmo nós não sendo nada, mesmo eu não sendo nada diante da grandiosidade de Deus, por que Deus se preocupa comigo? Por que Deus cuida de mim? Por que Deus me visita no sentido de estar sempre preocupado em atender às minhas necessidades? Está sempre preocupado em saber a respeito daquilo que eu preciso, que eu necessito. Está sempre interessado em atender às minhas necessidades. É essa a indagação do rei Davi. É fruto dessa admiração do rei Davi diante deste fato da realidade. Nós não somos nada diante daquele que é o Criador de tudo. E mesmo assim, ele não esquece de nós e ele cuida nos mínimos detalhes daquilo que nós necessitamos para sobreviver. Então, o cuidado de Deus em relação a cada um de nós. E não há outra resposta que nós possamos dar a uma indagação como essa, do porquê de Deus sempre se lembrar de nós, do porquê de Deus nos visitar querendo cuidar de cada um de nós. Não há outra resposta que nós possamos encontrar que não seja o amor. É porque Deus nos ama. Mesmo tão pequenos quanto nós somos, mas nós somos amados por aquele que é tudo, por aquele que é infinito. Então, é mais uma prova
do imenso amor de Deus para com a humanidade. É mais uma prova de quão grande é o amor que Deus sente por mim e que Deus sente por você. Nós não somos absolutamente nada, mas Deus não se esquece de nós. E Deus cuida de cada um de nós. Que é o homem, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. A única resposta que nós podemos dar é porque Deus simplesmente nos ama. Que tenhamos um coração cheio de gratidão por conta desse amor imenso que Deus sente por nós, meras criaturas, seres infinitamente inferiores a Ele, mas que nós somos alvo desse tão grande amor do Senhor por cada um de nós. Que Deus assim nos abençoe.